Olá, participantes dos planos de previdência da Libertas. Hoje, eu e meu time de gestão de portfólios, a GPOT, estamos aqui para apresentar a vocês algumas informações relevantes sobre cenário macroeconômico, carteira de investimentos e performance. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos rápidos que serão disponibilizados a vocês todos os meses e que abordarão um pouco mais sobre os nossos investimentos. Eu só queria fazer uma pequena lembrança antes de a gente começar a falar sobre investimentos, que a gestão de investimentos da Libertas é uma gestão qualificada, com profissionais certificados, alocações de recursos com base nas políticas de investimentos aprovadas pelos conselhos da Libertas, além de, é, além de uma gestão baseada em estudos técnicos de fronteiras eficientes, ALM, que norteiam todas as alocações dos nossos diversos planos de previdência. Bom, o cenário macroeconômico é um cenário para 2022 extremamente desafiador. Nós temos nesse momento um momento de guerra, esse momento o qual não estava capturado ao longo desses 2 primeiros meses do ano de 2022. Isso é algo novo que, embora fosse sendo discutido, nós não sabíamos ainda os reflexos e a gente vem acompanhando para e passo essa questão. É claro que a gente não tem no cenário apenas um momento de guerra, a gente tem um momento de pandemia, a gente tem alguns reflexos, inclusive, de pandemia e de guerra, que trazem para a inflação incertezas e volatilidades ao mercado e aos nossos investimentos, sendo quedas e rentabilidades negativas comuns, principalmente para os planos CDs que possuem marcação a mercado. Bom, eu queria só mostrar para vocês a carteira de investimentos dos nossos carteira consolidada dos nossos investimentos, onde a gente tem aqui um panorama de todas as classes em que a Libertas está investida. Nós temos uma carteira bastante diversificada e que faz frente ao cenário desafiador. Nós temos mais de 70% dos nossos ativos em renda fixa, o que nos garante taxas de retorno acima das nossas necessidades e que nesses momentos, principalmente em momentos de volatilidade e alta de taxa de juros, vem sofrendo algumas alterações para que a gente possa capturar esse momento importante de taxa de juros para aumentar a eficiência do nosso portfólio. É importante destacar ainda que essa carteira é uma carteira diversificada e que busca uma alocação dinâmica e um nível de risco bastante conservador. Conservador não quer dizer não ativa, não quer dizer que a carteira não tem ativismo, ao contrário, é uma carteira que tem bastante ativismo, onde as equipes de investimentos da Libertas, de olho no cenário macroeconômico e na necessidade de fazer ajustes, constantemente produz esses rebalanceamentos nos diversos setores. A gente tem também ainda na carteira de renda variável, o momento de bolsa sofreu aí, o Fabiano vai mostrar um pouquinho para a gente, nos 2 primeiros meses, mas vem recuperando com algumas oportunidades, então a gente tem 8,78 em renda variável, 8,87 são investimentos estruturados, investimentos esses que tentam capturar, através de gestores com expertise direcionada, capturar todo e qualquer cenário macroeconômico adverso, principalmente porque ele tem liberdade de colocar em sua carteira todos os investimentos possíveis dentro da legislação prevista. Nós temos também uma carteira de investimento no exterior de 5,60%. Importante destacar que essa carteira foi uma das carteiras com o melhor retorno em 2021, trouxe mais de 25%, quase 30% de retorno para os planos da Libertas, não simplesmente pela apreciação, não seja pela valorização do câmbio, mas também pelos retornos dos gestores que fazem aí a composição dessa carteira. A gente tem também imóveis, 4,16%, além de uma parcela de operações com os nossos participantes de 2,35%. Feito esse panorama geral, eu vou passar a palavra aqui. Fabiano, pega essa bola e mostra para a gente um pouquinho sobre o cenário macroeconômico e esses principais impactos que a gente tem visto. Legal, Litz, obrigado. Bom, vamos lá, sem muita enrolação. Bom, o cenário, como o Litz já adiantou, é um cenário desafiador, que trouxe a guerra, a Covid, e a gente já pode reparar no primeiro slide o reflexo na Bolsa, na principal índice
da Bolsa Americana, o S&P 500, com uma desvalorização bem considerável, apesar dessa recuperação que a gente já começa a ver aqui nesses últimos pregões, sinais de que o conflito entre Ucrânia e Rússia tende a dar uma amenizada, já está tendo sinais de negociação, isso reflete aqui no índice do S&P 500. Já há um reflexo importante na guerra que a gente está sentindo no nosso bolso, foi o preço do petróleo, essa disparada que saiu aqui de quase $80, chegou a mais de mais de 120 dólares, aqui, quase 140 dólares o barril do petróleo. Isso aqui tem um impacto relevante na economia do mundo, né? A inflação, gera muita inflação em várias cadeias produtivas, que ele foi muito forte o ano passado, chegou a mais de 10% no ano, e ele vinha numa tendência de queda, já estava sendo bem ancorado as expectativas, vinha numa tendência de queda do IPCA, e o reflexo da guerra está justamente aqui, nessa alta muito forte do IPCA, vista aqui em março, mais de 1%. O IPCA, por sua vez, faz puxar a Selic, né? O Banco Central, a arma que o Banco Central tem para tentar amenizar a inflação é justamente a taxa de juros. E a gente já vinha saindo daquele patamar muito baixo de 2%, uma revisão sempre para cima do Copom na taxa Selic, que hoje está em 11,75, com expectativa de mais aumentos nas próximas reuniões. Né? A taxa Selic é o balizador de um investimento muito importante, que é o CDI, é praticamente a referência do mercado para todos os investimentos de renda fixa. O que esse gráfico mostra aqui, que as barras é o IPCA e a linha é o CDI. A gente pode reparar que o CDI não vem batendo a inflação, ou seja, não está compensando aqui o investimento no CDI. E no acumulado desse primeiro trimestre, esses 3 primeiros meses aqui, a gente pode reparar que a inflação já foi maior, já é um pouco maior que o CDI acumulado nesse período. A inflação acumulada nos 3 primeiros meses é maior que o retorno do investimento CDI. Em que pese ele está subindo, em que pese ele vem acumulando altas, não é suficiente para bater a inflação. Nem tudo é notícia ruim. Por outro lado, como o Lício já antecipou, a Bolsa teve uma recuperação importante. Já no ano tem mais de 13% de alta, né, vem com uma rentabilidade positiva. Nós temos um percentual relevante em Bolsa, né, que é o lado bom dessa moeda. Bom, de cenário é isso. Eu vou passar a palavra para o João para falar um pouco das rentabilidades dos planos. Fabiano, deixa eu só, antes do João entrar, só queria, eu acho que colocar dois pontos importantíssimos que você comentou. Primeiro, taxa de juros, ela vem subindo gradativamente. E é o remédio, né, que a gente tem para combater a inflação. Isso é importante. Importante destacar que essa taxa de juros, embora ela tenha fechado 2021, né, e aumentado aqui em 2022, já na casa de 2 dígitos, ou seja, acima de 10%, o ano passado, essa taxa foi uma taxa média de 12 meses de pouco mais de 4,4%, né? Então, o retorno desse aumento de taxa de juros, ele não é imediato. Ele, ao Perfeito. longo do tempo, obviamente, ele vai buscar esse patamar de 11%, de 12% ao ano. Isso é importante. Da mesma forma, a gente tem esse ano ainda um ano com muita volatilidade para a Bolsa e para outros investimentos que têm com a mesma característica, né? A gente sabe que guerra da Ucrânia e Rússia não se tem ainda um momento definido, né, para terminar. A gente não sabe por quanto tempo isso vai se prolongar, isso vai trazer mais inflação, isso vai trazer outros reflexos, mas é importante que a gente nós estamos extremamente atentos a esse cenário para tentar buscar uma composição melhor e trazer, obviamente, para a carteira algumas oportunidades. Como o Fabiano falou, cenário ruim não quer dizer só notícia, né? Só notícias ruins da mesma forma, ao contrário, a gente sabe que cenário ruim é questão de traz volatilidade, enfim, traz instabilidade, mas obviamente ele produz algumas oportunidades para portfólio. Agora sim, vou passar, João, por favor, mostra para a gente um pouco sobre a performance da nossa carteira em 2021 e ainda no longo prazo e em 2022. Vai lá.
Beleza, Litz? Obrigado, Fabiano. Bom, eu vou mostrar aqui 2 slides, como o Litz falou, um sobre esse retorno mais de curto prazo, nesse ano de 2022, e um também sobre o retorno da Libertas num período maior de 5 anos. Bom, o que a gente enxerga aqui é que, nesse período de janeiro e fevereiro de 2022, os planos BDs tiveram um retorno muito bom, um retorno muito considerável, levando em conta principalmente o fato de que a maioria dos ativos desses planos BDs estão marcados na curva, e por isso eles sofrem pouco com essas oscilações de mercado que a gente vem observando aí nos últimos anos de guerra, de pandemia e todo esse contexto aí que o Fabiano adiantou. Já os planos CDs, ao contrário dos planos BDs, eles possuem marcação de seus títulos a mercado, ou seja, eles sofrem toda a volatilidade e toda a oscilação de subidas e quedas que a gente vê aí se desenhando nesses cenários econômicos e nos nossos mercados financeiros. Então, o retorno em 2022 é baixo do plano CD, de 0,28, mas muito por conta dessas oscilações de mercado. E claro, tem essa parcela no exterior que foi mostrada, que houve uma queda brusca lá fora desses segmentos de alocações globais, e também a subida de juros, como também foi mostrada, que traz desvalorização para os ativos. Então, aqui trazendo uma comparação dos planos BDs, dos planos CDs da Libertas com os indicadores de mercado, a gente tem o CDI batendo 1,49 em 2022, com, claro, o Banco Central subiu as taxas de juros para tentar conter essa inflação, que, como a gente vê na coluna ao lado, já está em 1,56 só nesses 2 primeiros meses, e a gente traz também aqui o gráfico da poupança, que nesses 2 primeiros meses de 2022 rendeu 1,06%. E aí, assim, já passando para o próximo gráfico, eu acho que é um gráfico muito simples, porém a mensagem que ele traz para a gente é muito importante. Que mensagem é essa? A mensagem é que, no longo prazo, em janelas maiores, como a previdência privada deve ser encarada, em janelas maiores e de longo prazo, e pensando em horizontes de prazos superiores, a gente consegue ver que a Libertas traz retornos robustos, traz retornos consistentes. Então, os próprios planos BDs estão aí com retorno nos últimos 5 anos, aqui 5 anos e 2 meses, que a gente está pegando um pedacinho também dessa parcela de 2022, janeiro e fevereiro, um retorno de 64%, muito bom nesses 5 anos, enquanto os planos CDs também apresentam um resultado robusto de 52%, 52,93%, e num patamar mas muito superior a esses principais indicadores de mercado, seja o CDI, que rendeu 35% nesse período, a inflação representada aqui pelo IPCA, 30,14%, e quando a gente compara com a poupança, então, fica assim, a distância fica brusca, porque a poupança nesse período de 5 anos rendeu apenas 23,59%. Então, assim, o recado desse gráfico é: a previdência privada tem que ser olhada no longo prazo, tem que ser olhada em janelas maiores, e o retrato que a gente vê é que a Libertas vem apresentando resultados muito satisfatórios nessas janelas maiores. Obrigado, João. Informações extremamente importantes. E eu só queria ratificar uma questão que você, João, pontuou muito bem. Plano de previdência é poupança de longo prazo, é formação de poupança, como o próprio nome diz, de longo prazo. Isso não significa que a Libertas não se preocupe com o curto prazo, nem nada disso, né? O nosso foco é um foco de longo prazo, é um foco de formação de poupança, em que o curto prazo ele é extremamente importante para nos guiar nos ajustes que ao longo do tempo, ao longo do cenário macroeconômico adverso, inclusive como a gente vem vivendo em 2022, ele possa nos trazer ainda mais resultado. Mas o foco é longo prazo, o resultado de longo prazo ele é uma somatória de resultados de curto prazo, cuja Libertas está sempre de olho, e a minha equipe de portfólio está aqui justamente para isso, para que a gente possa calibrar cada vez mais o cenário macroeconômico, as oportunidades, a proteção da carteira e o resultado como a melhor formação de poupança para os nossos participantes. Obrigado, João. Obrigado, Fabiano. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem os nossos próximos vídeos. Até lá. Obrigado. Até mais.